Olá pessoal, eu sou o Américo, professor de matemática, e hoje estaremos aqui para mais uma aula de matemática com o tema função do segundo grau. Também a gente conhece como função quadrática. Tá? Por quê? A sua lei é formada por ax ao quadrado, tá? Aqui é um valor, né? Mais bx ao quadrado, mais c. Ela pode ser igual a zero. A sua curva, tá? É uma parábola, que ela pode ser o quê? De boca para cima ou de boca para baixo. Tudo vai ser em relação ao sinal do x ao quadrado, tá? A esse sinal aqui, desse A, certo? E então, para a condição de ela existir, essa função ser do segundo grau, esse A tem que ser diferente de zero. Porque se for igual a zero, não existe essa função e ela não passa a ser uma função mais do segundo grau, e sim uma função do primeiro grau, ou melhor. Pessoal, a aplicação dessa função no nosso dia a dia, tá? Vocês vão ver muito, comece a prestar atenção por onde vocês andam, tá? Por onde vocês caminham. Sempre você vai encontrar alguma coisa relacionada com a função do segundo grau. Sempre você vai encontrar essa parábola, essa curva, por o caminho que vocês andarem. Um exemplo grande, um bom exemplo que a gente pode dar é a igreja de São Francisco de Assis, em Belo Horizonte, né, conhecido como Igrejinha da Pampulha, tá? E ela foi projetada por Oscar Niemeyer, tá? Então, você vê, uma aplicação dela na engenharia ou na arquitetura, tá? A igreja de São Francisco foi formada por várias parábolas, ok? Então é um exemplo de destaque que o Brasil inteiro conhece, tá? Outra aplicação que a gente pode ver em pontes, tá? Em pontes. Algumas pontes, se você tiver muitas lá em São Francisco, nos Estados Unidos, ela tem mais ou menos essa forma, né? Também é uma parábola, tá? Olha aqui, se você passar aqui a parte por onde passa os carros, né? O trânsito é o nosso eixo X. E aqui podemos traçar imaginariamente o eixo Y bem no meio, tá? Essa é a parte de segurança que suporta essa ponte dentro do rio. Podemos ver também uma outra ponte, tá? Por onde passam barcos, né? Barcos por debaixo. Então ela forma uma ponte. Isso aí a gente também vê muito em filme americano, né? Forma uma parábola, certo? Forma uma parábola, tá? Geralmente aqui de boca para baixo, né? Aqui é a parte de trânsito, né? A estrada, né? Em cima. E um barquinho passando. Se você pegar aqui no centro, nós podemos formar esse eixo e esse eixo aqui. Mais uma muito conhecida que a gente vê pelas ruas ou em casas é a famosa antena parabólica, tá? Também todo mundo, dificilmente a gente deixa de ter numa casa uma antena parabólica ou num prédio, etc.
também formada, ela é de boca para cima, né? Você pode passar um eixo aqui no centro e o eixo imaginário aqui embaixo, tá? Do plano cartesiano. Mais um exemplo, dentre outros, né? Seria a entrada de um túnel, tá? Né? Aqui é uma montanha, a entrada de um túnel por onde passa automóveis, caminhões, etc. Se você olhar, é uma parábola de boca para baixo, tá? E você vê, você pode traçar essa reta que seria o eixo X, esse plano cartesiano, que seria a parte da estrada, né? Que faz a curva, e um eixo Y do lado da parábola, ok? Não vamos deixar de esquecer a física. Na física, também muito aplicada na física, em distâncias, movimento, tá? Espaço. Você pode ver, você pode calcular, por exemplo, um jogador que dá um chute de uma bola no chão, essa bola vai fazer uma curva, né, uma parábola, vai chegar no pico máximo e você descobrir a distância que ela fez, a distância dessa bola, né, que ela percorreu, ou até o ponto máximo, traçando uma parábola. Dentre outras, né, que a gente pode falar da física, tá? Então agora vamos introduzir um exemplo para a gente entender melhor a função quadrática. E em cima desse exemplo, nós vamos fazer o quê? Tirar uma lei para poder definir o que é função quadrática, ok? Então, vamos com um exemplo. Um clube, tá? Um clube dispõe de um campo de futebol de 100 metros de comprimento por 70 de largura e, por medida de segurança, decidiu cercá-lo, deixando entre o campo e a cerca uma pista com 3 metros de largura. Nós queremos saber aqui qual a área do terreno limitado pela cerca. O que é a área? Seria o lado vezes o lado, certo? Isso é a área. Então temos aqui, ó, o campo, né? O comprimento dele 100 e a largura 70. Essa parte pontilhada seria a cerca que será construída. Aqui é o espaço entre o campo e a cerca, né? Uma pista, certo? Essa parte rachurada. E ela tem 3 metros de largura, né? Tá vendo? E ambos os lados do campo, tá? 3 metros para cá, 3 metros para cá, para cá, para cá. Vamos calcular essa área, como está pedindo o problema? Então, a área da região cercada, como nós falamos, a área é lado vezes lado, né, do campo, que seria... Pessoal, então vamos agora, como foi pedido no problema, calcular a área da região cercada, tá? Vamos lá. Como falei anteriormente, a área é lado vezes lado, certo? Temos aqui 100 metros, então a área seria os 100 metros, que é aqui o comprimento do campo, mais 3 metros até chegar à cerca de ambos os lados do comprimento, certo? Então seria 2 vezes 3, vezes, isso aqui é um lado, o outro lado é 70
e tem mais 3 metros e mais 3 metros. Então são 2 vezes 3, tá? Certo? Ou você poderia falar direto, 3 mais 3, 6, 3 mais 3, 6. Então, o outro lado. Você fazendo essa conta, esse lado vai dar 106, esse lado aqui vai dar 7,6, 76. Fazendo a conta, nós vamos achar a área 8.056 metros quadrados. Ok? Pessoal, vamos supor que agora eu não quero 3 metros, acho muito pequeno, né? Para o que eu quero. Vamos aumentar para 4 metros, né? Esse espaço aqui entre o campo, né? Essa pista entre o campo e a cerca. Vamos ver o que vai acontecer agora. Se a largura da pista fosse 4 metros, a área da região cercada seria a mesma coisa. Nós vamos fazer, pegar lado vezes lado, né, que é a área, vai ser 100 metros, mais 2 vezes 4, né, aqui onde é 3 é 4, 2 vezes 4, vezes 70, sendo agora 4 e 4, 2 vezes 4. Então, fazendo essa conta, 108, né? 100 mais 8, 108. 70 mais 8, 78. Fazendo essa multiplicação, a área seria 8.424 metros. O que nós vimos aqui, ó? Ela variou. Tá? Quando variamos esse item, tá? Aqui também variou. A área ficou aqui, ó, de 56, ela subiu 400. Ela ficou maior. Então, o que a gente pode tirar de uma conclusão? O que nós podemos montar aqui? Enfim, a cada largura x, vamos chamar agora aqueles comprimentos de 3 e 4 metros de x, escolhida para a pista, há uma área AX da região cercada. Então, quando você mexe aqui, isso aqui também vai mexer, vai variar. O valor de AX, né, que é dessa área, é uma função de x. Procuremos a lei ou um modelo matemático que expressa a x em função de x. Então, vindo aqui, ó, ficar melhor, agora um pouco mais limpo, né? Nós temos aqui a área cercada e nós não sabemos o valor aqui. Vamos dar um valor de x, uma incógnita, tá? Até a cerca, certo? Essa pista aqui. Continua a mesma coisa, né? Os valores aqui do campo. Então, aqui agora, continuando, vamos dar, for dado o valor de x, né? Porque agora a gente não sabe esse valor, então é uma incógnita, né? Para a gente poder montar esse modelo matemático para essa função quadrática. Veja bem, esse modelo que nós vamos montar agora é um modelo para esse tipo de problema, para a solução desse problema, tá? Então nós encontramos o problema, né? E vamos montar um modelo matemático que é geral para esse tipo. Então, como é que fica agora a gente a área, né? Vamos geral. AX, né? A área em função de x, agora seria 100, né? Que continua, né? Que é
comprimento, mais 2 vezes o x, tá? Vezes 70, que é a largura, mais 2 vezes o x, correto? Se a gente for fazer, né, vamos fazer as contas, vai ficar aqui é a distributiva, né? Vamos fazer a distributiva, certo? 100 vezes 70, 7.000, e 100 vezes 2x, 200x. Depois, 2x vezes 70 vai dar 140x. E 2 vezes 2x, né? Vindo aqui, vai ficar 4x ao quadrado. X vezes x, né? Conserva a base sobre os expoentes. Fica x ao quadrado. É 2. Vamos rearrumar isso aqui, tá? Como é que vai ficar? Rearrumando, vamos passar um valor aqui de x, vai ficar 4x ao quadrado mais 340x mais 7.000. Isso aqui agora é um... Então, pessoal, rearrumando isso aqui, tá? Rearrumando essa equação, vai ficar assim, ó. 4x ao quadrado, a gente passa para cá, né? Não tem mais outro termo para somar de x ao quadrado, então vem para cá, por ordem, né? E vamos pegar tudo que é x. 140x mais 200x dá 340x. E sobrou, sem nenhuma incógnita, 7.000. Se você for olhar aqui, é o mesmo que eu tinha explicado no comecinho da aula. Formou uma função quadrática. Uma função de segundo grau. Então, esse seria o valor, tá? Um modelo matemático para esse problema da área. Então, você está vendo que qualquer valor que eu der para esse x aqui, vai ter uma área. É o que nós fizemos aqui, mostrando para você. Se você der 3, tem que dar aquele valor de 8.000. Se você der 4 para x, vai ter que dar o valor de 8.424. Então, este é um caso particular, veja bem, é um caso particular de função polinomial do segundo grau, ou função quadrática, tá? Então, serviu para esse problema. Nós descobrimos uma equação ou um modelo matemático para esse problema, ok? Então, vamos definir. Qual é a definição? Chama-se função quadrática ou função polinomial, certo? Que é um polinômio. Qualquer função de f de real em real, tá? Dos conjuntos dos reais em reais, dada por uma lei ou modelo, né, que a gente fala, da forma f de x, ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais. E A sempre tem com a condição de esse A aqui ser diferente de zero. Ele não pode ser zero. Porque se for zero, o que vai acontecer? Não existe esse elemento aqui, e a função não vai ser mais do segundo grau, nem uma função quadrática, tá? Passa a ser aqui, por exemplo, seria aqui, se você tirar essa aqui, uma função do primeiro grau. Ok, pessoal? Então vamos dar uns exemplos aqui para a gente entender melhor. Nós temos aqui, ó, um exemplo. F de x é igual a 2x ao quadrado
mais 3x mais 5. Quem que seria o A aqui? O 2, é o que acompanha x ao quadrado. Quem seria a B? É aquele que acompanha o x, 3. E quem seria a C? O 5, que não acompanha nenhuma incógnita, x. Outro exemplo, 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Quem seria o A, que acompanha o x ao quadrado? 3. Quem seria o B? Menos 4. Veja bem, não é 4, é menos 4. Tá? Não pode esquecer que acompanha, como aqui, mais 3. Tá? E o C seria mais 1, ou 1. Ok? Mais uma função. Isso aqui seria uma função? Sim. Tá? Ela só não tem os outros valores, os outros elementos para compor. Mas ela é por ser do segundo grau. Então ela é uma função quadrática. Onde o A é menos 4, o B é 0 e o C é 0. Mas ela é uma função de segundo grau. Haverá uma parábola. Ok? Vamos agora, para terminar, vamos fazer um exercício de fixação e para vocês entenderem melhor, tá? Então, determine M. Agora, para a gente ver, fixar a definição, a introdução de função quadrática, nós vamos fazer um exercício, tá? Determine M a fim de que a função f, definida por f de x igual, abre parênteses, m menos 1, fecha parênteses, vezes x ao quadrado mais 2x menos 3, seja do segundo grau. Então, tem uma condição aqui para que ela seja do segundo grau. Como a gente viu aqui na definição, nós vimos o quê? Que essa função f de x, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde esses coeficientes que a gente chamou de a, b e c são números reais, valores reais. E a, tá vendo? Tem que ser diferente de zero. Então, essa é a condição para que ela seja do segundo grau. Nós estamos vendo aqui no exercício que o a seria m menos 1. Então, aqui, ó, a é igual a m menos 1. A condição a tem que ser diferente de zero. Então, substituindo, m menos 1 tem que ser diferente de zero. Vamos isolar m para saber o valor dele. Isolando m, nós vamos passar tudo que é valor numérico para o outro lado da diferença. Então, para o lugar de zero. Então, vamos fazer aqui. M é diferente, passando esse e trocando o sinal, 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. Então, vai ficar m diferente de 1. Então, essa é a condição para esse problema. M não pode ser 1. Pode ser qualquer valor menos 1. Porque se eu pôr aqui 1 menos 1 é igual ao quê? A 0. Então, vai ser 0x ao quadrado. E vai ser 0. E isso aqui vai cair para uma função do primeiro grau. Pode ser 2? Pode. Pode ser 3? Pode ser qualquer valor, menos 1. Pessoal, agora vamos para os gráficos, tá? Essa função, como eu já falei anteriormente, ela é uma parábola, né? O nome dessa curva aqui é parábola, tá? Representa a função do segundo grau. Temos aqui no plano cartesiano, né, formado pelo eixo x e pelo eixo y, né,
E vemos essa figura dessa concavidade, isso aqui, ó, concavidade voltada para cima. E temos nesse desenho a concavidade voltada para baixo. A gente pode imaginar que seja uma boca, né? A boca voltada para cima ou voltada para baixo. Por que esse comportamento dela? É devido a quem? Ao coeficiente A, como vimos aqui anteriormente. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, nesse primeiro exemplo, nós vemos que esse coeficiente aqui, o 2, ele é positivo. Vemos que esse coeficiente aqui, o 3, é positivo. Então, ela vai ser de boca para cima, ou concavidade para cima. Esse aqui vai ser menos 4, o A é menos 4. Então, ele será de concavidade para baixo. Então, esse é o comportamento da curva de uma função quadrática. Pessoal, mas nos próximos vídeos nós vamos estudar, né, ver, né, as raízes, tá, que cortam o eixo do X e o eixo do Y. Vemos também, vamos ver os pontos de máximo e mínimo dessas curvas. Isso é usado muito na física, como eu falei para vocês, tá? Quando o exemplo que eu dei do jogador chutando a bola, ela fazendo uma curva, entrando no máximo ou no mínimo. Pessoal, isso vai ficar para uma próxima aula. Por hoje é só. Agradeço a atenção de vocês. Espero contar com vocês nos próximos vídeos e até mais.